Sabe quando um livro te destrói? Ou quando você ouve uma história de alguém e ela mexe muito com você? Comigo acontece às vezes de ouvir uma história muito marcante e ficar pensando nela durante algum tempo. E o livro de hoje é sobre uma dessas histórias que ficam com a gente, querendo ou não. O livro é A Pequena Guerreira, do escritor italiano Giuseppe Cattozzella. Olá, pessoa que está me assistindo, eu sou a Mariana Ramiro e seja muito bem-vinda ao Ressaca Cultural. Como a gente está nesse período olímpico, a gente acabou de ter Olimpíada, vai ter Paralimpíadas em breve, eu decidi mudar a minha meta de leitura e incluir algum livro que falasse de esporte, de alguma história de algum atleta. E a ideia era trazer algum livro com alguma mensagem, uma conotação positiva. Eu juro pra vocês que a ideia era essa. Mas, enquanto eu tava procurando, eu me deparei com esse livro aqui, A Pequena Guerreira, no Kindle Unlimited, que pra quem não conhece, o Kindle Unlimited é como uma Netflix dos livros no Kindle. Você paga uma assinatura mensal e tem acesso a uma série de livros. E A Pequena Guerreira estava aqui disponível, eu li a sinopse e decidi arriscar. Só que eu tenho que falar pra vocês que esse livro é bem triste. O escritor italiano Giuseppe Cattozzella, ele vai nos apresentar aqui a história da Samia Yusuf Omar, uma atleta somali que acabou morrendo no Mediterrâneo enquanto tentava chegar à Europa para solicitar refúgio. O Giuseppe é jornalista, já escreveu outros romances, contos, peças, além de escrever também em jornais italianos, e ele entrou em contato, ele conheceu a história da Samia em 2012 e ele acabou ficando muito mexido com a história, como eu acho que acontece com a maior parte das pessoas que conhecem a história. Então ele decidiu procurar a irmã da Samia e uma amiga dela para conversar com elas, para entrevistá-las, para entender mais sobre a vida, sobre a trajetória da Samia e escrever esse livro. Então o livro é baseado na história delas, ele não é tão acurado assim em alguns momentos, o autor usa de uma certa liberdade poética aqui, inclusive esse livro é narrado em primeira pessoa, como se fosse a Samia contando a história dela pra gente. Ela nasceu em 91, no início da Guerra Civil da Somália, que dura até hoje, e ela até se refere à guerra no livro como a sua irmã mais velha, que chegou um pouquinho antes dela, e o embate entre clãs rivais na capital da Somália, Mogadíscio, que é onde a Samia vivia, transformou a cidade numa praça de guerra. Atentados eram e são constantes, o medo de sair na rua, de ser abordado por algum membro da milícia também era muito grande, e tudo isso contribuiu para um clima geral de destruição no país, que teve como uma das principais consequências a fome. E a Samia cresceu então nesse ambiente de medo e de destruição. Ela sempre gostou muito de correr, sempre teve muita facilidade, muita habilidade, mas as condições de treino que ela tinha eram precárias. Ela corria durante um tempo escondida em um estádio da cidade que era todo coberto por uma arca de bala, de tiros, né? Ela não tinha um cronômetro para marcar o próprio tempo, não tinha tênis adequado, não tinha equipamento para desenvolver os músculos que ela precisava, então ela usava saco de areia, fora que a comida ficava cada vez mais escassa, então uma alimentação balanceada para suprir todas as calorias que ela perdia nesses treinos era um sonho cada vez mais distante. E mais tarde, quando a Samia era adolescente, a União das Cortes Islâmicas, um grupo de milícias que queria instaurar uma república islâmica no país, tomou conta da cidade e as coisas ficaram ainda piores, com um toque de recolher muito rígido, com o uso de burca sendo obrigatório para as mulheres, e praticar esporte, ainda mais sendo mulher, se tornou proibido e cada vez mais perigoso. Mas a Samia, ela tinha esse sonho de se tornar uma atleta olímpica, então ela continuou treinando no quintal de casa, e à noite, depois do toque de recolher, ela saía para correr pela cidade de burca mesmo ou toda coberta. Até que um dia, depois de participar de várias competições, o Comitê Olímpico da Somália a convidou para participar das Olimpíadas de 2008 em Pequim, quando ela tinha 17 anos. Ela não tinha a menor condição de disputar em pé de igualdade com as atletas profissionais, mas ela decidiu ir mesmo assim, e ela foi, correu e se tornou uma atleta olímpica. Inclusive tem vídeo dessa participação dela nas Olimpíadas, eu vou deixar aqui na descrição. Ela chegou em último lugar, mas ela recebeu bastante apoio do público. Inclusive no vídeo dá pra ouvir a torcida incentivando até que ela cruzasse a linha de chegada,
Mas o que ela queria mesmo era que as pessoas aplaudissem pelo desempenho dela, pela qualidade, enfim. Então, quando ela volta para a Somália, ela toma a decisão de sair do país para tentar, na Europa, conseguir um treinador, conseguir condições de treino adequadas para competir com chances reais nas próximas Olimpíadas, né, na de 2012. E é aí que começa a parte do livro que é a mais impactante para mim, que é o que eles chamam de a viagem, que é esse trajeto que as pessoas clandestinas fazem por terra, passando inclusive pelo deserto do Saara, e por mar, pelo Mediterrâneo, para chegar à Europa em busca de refúgio. E o livro traz à luz esse tema, né, essa questão que é a crise migratória no mundo. Para se ter uma ideia, em 2020 o número de refugiados e de deslocados chegou a mais de 82 milhões de pessoas no mundo. E os refugiados são pessoas que estão fora dos seus países de origem devido à perseguição por questões de raça, de nacionalidade, de religião, de pertencimento a algum grupo étnico, opinião política, como também a generalizada violação de direitos humanos e conflitos armados. E também tem aquelas pessoas que saem dos seus países por causa da pobreza e da violência. A Somália, o país da Samia, é o 5º país com mais emigrantes do mundo, que tem mais gente saindo do país. E muitas dessas pessoas acabam fazendo essa travessia do Mediterrâneo, que a Samia tentou fazer, só que ela é muito perigosa. Desde 2014, mais de 20 mil pessoas morreram nessa travessia, assim como a Samia. E o livro, ele dá a dimensão do absurdo que é tudo isso, assim, das condições desumanas às quais as pessoas são submetidas pelos traficantes de pessoas que têm que levá-las nesse trajeto da viagem, que cobram muito dinheiro para isso, que são violentos com elas. E ele faz a gente refletir sobre muita coisa, como a urgência dessa questão e a gravidade da situação que faz alguém passar por isso. Em 2016, na Olimpíada do Rio, teve pela primeira vez na história uma equipe olímpica de refugiados. A Samia podia estar nessa equipe, mas infelizmente ela não conseguiu. E tudo isso me fez lembrar o livro Outliers, que eu até já fiz resenha aqui, eu vou deixar aqui em cima, que fala sobre como são várias as condições que precisam se alinhar para que uma pessoa tenha sucesso. No caso da Samia, ela tinha essa habilidade, ela tinha esse talento, ela tinha essa vontade, tinha o sonho, se esforçava para isso, mas ela foi impedida pelo meio de conseguir atingir todo esse seu potencial, por causa das condições do país, das condições de vida, da falta de incentivo ao esporte, enfim. A história da Samia foi particularmente trágica, inclusive é até difícil fazer um vídeo sobre isso que não seja num tom triste, mas tem muitas outras histórias de superação por aí, algumas são até inspiradoras, mas eu espero que elas se tornem cada vez menos comuns, que as pessoas não partam de condições tão diferentes assim. E o livro é lindo mesmo, mas ele é triste. Então agora você já sabe do que se trata, então cabe a você decidir se vai ler ou não. Se você gosta de livros como O Caçador de Pipas, como Persépolis, A Pequena Abelha, Infiel, tem grandes chances de você gostar desse livro também. Pelo menos a história da Samia ficou conhecida através desse livro, não do jeito que ela gostaria, tenho certeza que ela preferia ser conhecida como uma campeã olímpica, ou pelo menos como uma medalhista olímpica que levaria a felicidade e a libertação das mulheres para o seu país. Mas eu espero que o livro, além de nos apresentar a história dessa guerreira, ele sirva também para conscientizar as pessoas a respeito desses temas. E que a gente olhe com mais carinho quando alguém tiver um desempenho em qualquer atividade que não pareça mais brilhante a princípio. Que a gente tome cada vez mais consciência a respeito das grandes desigualdades que existem no mundo. Que olhemos e falemos com mais consciência e cuidado a respeito das pessoas em situação de refúgio. Que a gente consiga estender a mão e abrir o coração quando conhecer pessoas ou ouvir histórias que fogem daquilo que a gente está acostumado. Que não vejamos grandes tragédias como números. E que esse livro e a história da Samia sirvam para fazer a gente refletir e fazer a gente mudar também. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like aqui, de comentar, de compartilhar com os amigos e de se inscrever aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!